Olá para você que me acompanha por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Murilo e neste canal eu falo sobre gestão da produção para pequenas e médias empresas. Bom, esse vídeo é o último vídeo que a gente fala sobre plano de produção, o último elemento aí do plano de produção, tá? Deixa eu só colocar para gravar a tela aqui que eu acabei esquecendo. Legal, a tela está gravando, bacana. Então, esse é o último vídeo que a gente fala a respeito do plano de produção. Nós falamos sobre histórico de vendas, ciclo de vida do produto, falamos sobre previsão de vendas, definição de produção e agora a gente vai falar sobre a definição de estoque, ok? E a gente encerra com arrematando o plano de produção, que é a soma de todos esses elementos, certo? Bom, no último vídeo nós conseguimos aí definir qual vai ser a produção. Está na tela aí para vocês. A gente, no penúltimo vídeo, falamos sobre a previsão de vendas, que nós chegamos acrescentando esse percentual aqui, né, de produção, ou melhor sendo, de vendas, em cima do que foi vendido em 2024, nós chegamos que precisávamos produzir 519.210 peças, 43.210 produtos a mais do que em 2024, que foi de 476 mil produtos, ok? Então, aqui a gente chegou na visão macro de quanto precisaria ser vendido para cumprir a meta da diretoria, ok? Do dono da empresa, quando se trata logo, claro, de pequena ou média empresa, né? Que é aqui o nosso foco. Bom, agora a gente, melhor, agora não, na última aula, no último vídeo que nós fizemos, nós definimos a visão um pouco mais micro, né, mais voltada ali para os detalhes. Aqui a gente tem qual é a quantidade total a ser produzida e quais são os produtos que a gente vai produzir para a gente atingir essas quantidades aqui, ó, até chegar nos 519, 520 mil, que no nosso cálculo deu 520 redondo, ok? A gente definiu isso na definição de produção, ok? Então a gente definiu aqui que são 161 peças para o P1, 138 para o P2, 117 mil para o P3, 101 mil para o P4 e 3 mil peças para o P5, certo? Bom, temos esses dados definidos. Vamos então para a definição do estoque. Quando a gente fala de definição do estoque, a gente está falando de quanto a gente quer ainda deixar no nosso estoque, considerando o plano de produção, considerando a quantidade a produzir do plano de produção, ok? Aqui eu fiz uma estimativa e aí você pode definir como você quiser a sua meta de estoque, mas ó, olhando aqui para o plano que eu tracei que no meu estoque eu quero sempre 25% da demanda do mês seguinte. A gente já não definiu o plano, a projeção para 2025, a gente já tem os números que a gente precisa produzir, certo? Que são esses números aqui, ó. A soma de todos esses números do, para o P1 vai dar 161 mil. A gente pode confirmar aqui, ó. No P2, mesma coisa. A soma de todos esses números aqui vai dar 131 mil, 138 mil, que está aqui e está aqui. E os demais itens também estão assim, tá? Nesse total aqui, ó, é a soma dos 5 itens. E lá no final nós temos a soma total de cada um dessas somas aqui, ó, que é de janeiro a dezembro, certo? Beleza, chegamos a 520 mil peças ou 520 mil produtos para serem produzidos, já que estamos falando de uma fábrica de chocolates, com um foco maior nos ovos de chocolate para o período de Páscoa, certo? Bom, a meta é definida. Eu quero 25% da demanda do mês seguinte no estoque no início do mês. Por que eu tracei essa demanda? Para ficar um pouco mais coerente, né? 25% é um quarto. E aí, um quarto do quê?
Se um mês geralmente tem 4 semanas, claro que nós temos meses com 5 semanas, mas a maioria tem 4 semanas, né? Eu queria que iniciasse o mês seguinte com pelo menos uma semana no estoque, porque se houver um pedido esporádico fora da curva, e quando a gente fala fora da curva, a gente está falando fora desse período do histórico aqui, ó. Digamos que lá em fevereiro, algum cliente falou assim, olha, eu quero adiantar as minhas compras. Por algum motivo, o cacau tá alto e eu tô achando que vai faltar cacau para mim, para fabricação, e isso vai desencadear uma cadeia grande aí de falta de chocolate. Então ele teve essa visão e ele decidiu antecipar os pedidos de março para fevereiro e dar um boom aqui, né, de vendas. Digamos que aqui, ó, 2024, em 2025 as vendas cheguem aqui, ó, a 50, 60 mil, que é algo que está fora do previsto. A gente não conseguiria atender toda essa demanda. Mas se a gente tem uma semana de estoque, a gente consegue liberar parte daquilo que o cliente quer e a gente consegue recalcular essa demanda. For esporádica, a gente vai só considerar esta venda com a informação que o cliente tem, que talvez a gente não tenha. É difícil, é raro, já que nesse caso, os produtores, né, o produtor do produto aqui é a fábrica, né? Então, se tiver alguma falta de matéria-prima, algo do tipo, eles serão os primeiros a saber isso. Mas não é regra, né? Não é regra. Pode acontecer aí de alguém ter uma informação privilegiada e a empresa não saber. Mas por que eu estou usando todo esse exemplo? Para justificar por que eu coloquei essa meta de estoque de 25% da demanda do mês seguinte. Porque eu quero ter dentro do meu estoque uma semana de vendas, para que se acontecer algum imprevisto, eu possa ter quantidade suficiente para ofertar para o mercado, ok? Como que eu faço isso? Eu parti do seguinte princípio, tá? Olha só. Digamos que no início desse ano que a gente está fazendo os cálculos, a gente tem aí 250 peças do P1 no estoque, tá? Então, se a gente tem 252 peças no estoque, a gente precisa descontar dessa quantidade aqui, ó. Lembra que quando a gente definiu a produção, a gente definiu a quantidade que ia ser produzida, tá? E tem um conceito ainda que eu acabei não passando, mas vamos em frente aqui. A gente definiu que essas seriam as quantidades, essas seriam as quantidades que a gente produziria por mês para que a gente alcançasse a meta que foi decidida lá, 161 mil. As mesmas coisas para os próximos produtos, ó, 138, 117, 101 e 3. Quando a gente vem aqui, ó, 138, 117, 101 e 3. Então a gente fez um estudo e a gente decidiu que essas eram as quantidades a serem produzidas para os meses, para a gente atender essa demanda, tá? Bom, eu vou voltar um pouquinho. Eu acho que isso vai ficar um pouco confuso se eu não explicar uma parte que eu acabei não explicando no último vídeo, tá bom? Sobre a definição do produto. Então, segura aí, tá? Segura essa informação. Eu já vou voltar para falar a respeito de como a gente aplica esses 25% da demanda, ou um quarto de um mês, né? Uma semana, para estoque de segurança, tá bom? Mas eu acho importante voltar um pouquinho, porque senão pode ser que vocês não tenham a informação completa, todas as peças do quebra-cabeça aí, tá? Lá, quando a gente estava falando de definição de produção, a gente chegou nessas quantidades e paramos o vídeo nessa definição de quantidade, ok? Uma vez que a gente decidiu isso daqui, como que a gente faz para a gente saber quanto que vai produzir por mês? Porque aqui, beleza, eu tenho um número macro. E como que eu vou saber para produzir quanto que tem por mês? A gente vai usar o histórico como referência. O histórico não tem esta curvatura aqui e depois continua aqui e dá mais uma subidinha aqui. A gente vai usar isso como referência lá na definição de produção. Eu tenho as quantidades a serem produzidas, agora eu preciso achar quanto que a gente vai produzir por mês, tá? Ó, descendo um pouco mais aqui, o que que eu fiz?
Como 2024 é a minha base para fazer a projeção 2025, eu coloquei tudo que a gente vendeu em 2024 aqui, ó, 476 mil peças. Vou dar um zoom aqui, tá? Ó, 476 mil peças. E lá no histórico de vendas, ó, no histórico de vendas, a gente só tem a quantidade, não tem por peça, certo? A gente definiu aqui, a gente chegou, é aqui mesmo, ó, a 476 mil, que se a gente puxar no histórico de vendas, ó, a gente vai ter a definição lá, tá vendo? 14 mil em janeiro, 27 em fevereiro, 82 em março, 94 em abril e assim por diante. Eu trouxe essas informações para a definição de produção, ó, 14, 27, 82, 94, 54, e ela se repete. E qual é o cálculo que eu fiz? Se a gente produziu tudo isso aqui, essas quantidades aqui durante o ano de 2024, e a gente atingiu esse valor, o que a gente vai fazer? A gente vai saber quanto representa cada um dos meses comparados ao total que foi produzido. Então, como que a gente faz isso? É o mesmo conceito que a gente explicou na última aula. Vamos pegar, eu não vou voltar todo aquele conceito para não esticar ainda mais o vídeo, mas é a mesma coisa que a gente pegar aqui, ó, 14 mil, que é o número de janeiro que a gente está definindo, e a gente divide por 476 mil. 476 mil. Quanto isso representa? 0,022941. Isso está em números centesimais, lembra? Quando a gente faz vezes 100, a gente vai achar 2,94%. Ou seja, em janeiro, nós produzimos 2,94% do plano total. Isso vai se replicar para os próximos meses. A gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou fazer só mais um, fevereiro. Como que eu sei que 5,67% é 27 mil peças, considerando um total de 476 mil? Porque a gente pode fazer 27 mil, que é o valor que foi vendido em fevereiro, e dividir ele pelo total de 476 mil. O valor que deu aqui a gente faz vezes 100 para a gente achar a porcentagem e a gente vai chegar a 5,67%, que é a mesma coisa que está aqui. Veja que isso se repete para todos os demais meses, até a gente chegar nos 100%, que são os 476 mil. Se a gente somar tudo isso aqui, ó, o Excel vai me dar como referência o 100% aqui, ó, tá vendo? Quais são os meses mais altos? De novo, foi ver março e abril, certo? Mês que antecede a Páscoa e mês de Páscoa. Então, se a gente trouxer para o gráfico aqui, ó, 2,94% em janeiro, 5,67% em fevereiro, 17% em março, 19%, quase 20% em abril e assim por diante. A gente tem maio aí com 11% e depois o mês mais alto é dezembro com quase 11%. Como que a gente define as quantidades? Lembra que a gente está tentando definir, aqui a gente definiu as quantidades totais a serem produzidas. Tá, mas quanto que a gente vai produzir por mês de cada um desses itens? É isso que a gente vai definir aqui agora. A gente define usando esse percentual aqui como referência, usando 2024 como referência. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, o P1 não são 161 mil peças que a gente definiu aqui, ó, que a gente vai produzir? Legal, a gente pega o 161 e qual é a referência que a gente tem para 2025? O ano de 2024. Essa referência aqui, ó, de percentual. A gente vai copiar ela aqui, ó. Então, a referência de percentual é essa aqui, que é a mesma que é de 2024. Quando a gente define esse percentual e define a quantidade total a produzir, a gente faz esse cálculo aqui. A mesma coisa que a gente... Melhor, a maneira inversa que a gente fez. Lembra que a gente está tentando achar qual é a quantidade em cima do percentual? Agora a gente vai aplicar o percentual em cima do total. Então a gente pega aqui, olha, eu tenho do P1, eu tenho 161 mil peças para produzir. 2024 me falou
que janeiro representa 2,94%. Quanto que isso representa de produção total para mim em janeiro? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 161 mil vezes 0,0294, que é o número número decimal da porcentagem. Eu vou chegar a 4.735. Ah, Murilo, mas aqui deu 4.733 e aqui deu 4.735. Porque aqui deve ter muitos números depois do 4, tá? Se a gente esticar essa porcentagem aqui, vai ter um número infinito aqui opa, aqui. Vai ter um número infinito aqui, ó. 94, 1, 2, 1, 1, 8 e assim por diante. Isso vai arredondar um pouco mais para cima. Aqui vai ser mais exato justamente por isso, porque ele está considerando todos esses números depois da vírgula. Aqui eu só fiz o tirateima para vocês entenderem. Eu peguei o valor total e eu fiz vezes a referência de quanto é para produzir. E a gente chegou aqui a 4.735 peças ou produtos, certo? Isso é o que a gente vai ter que produzir a mais, ok? Aqui, ó, a gente vai ter que produzir a mais com relação à produção de 2024. Então, o P1 vão ser 4.765 peças a produzir em 2025. A gente vai aplicar a mesma coisa para o P2, para o P3, para o P4 e para o P5. Veja que todos eles, ó, ele pega o total e faz vezes a porcentagem base. O P3, total do P3 vezes a porcentagem base que é de 2024. Ó, P4, total vezes a base. A gente vai chegar em 15.294 peças se nós somarmos todos eles. Se a gente fizer isso aplicando para todos, ó, a soma de fevereiro, a soma de março, a soma de abril, vamos arrastar lá para o final? Ó, o total está dando os 520 mil, as 520 mil produtos produzidos, os 520 mil produtos produzidos que a gente traçou aqui em cima, tá? Somando o 161 com 138, com 117, com 101 e mais 3, tá vendo? 520 mil peças. Deixa eu beber uma água aqui que tá começando a virar um trava-língua aqui. Certo? Legal. Era isso que eu achava importante explicar para vocês, para que não ficasse um pedaço de quebra-cabeça aí solto. A gente definiu aqui quanto que vai produzir em peças e quanto que vai produzir em períodos, tá? De cada um desses itens. Como que a gente vai fazer para definir o estoque? Agora sim a gente volta. Estoque, 25%, eu quero 25% da demanda do mês seguinte. Agora dá para entender por que que está aqui que o P1 eu tenho que produzir 4.735 em janeiro, porque a gente definiu ele aqui, ó, usando como referência a base de 2024. 4.735. Se eu considerar que eu tenho 252 produtos em estoque, então eu preciso fazer o quê? 4.735 peças que eu tenho que produzir em janeiro, eu faço menos os 252 produtos que eu tenho no estoque. Então, eu precisaria produzir 4.483 peças, certo? Mas lembra que eu estou falando que eu quero produzir 15% da demanda do mês seguinte para não correr riscos, para se tiver algum imprevisto, eu tenha estoque para atender o mercado? Então, vamos guardar esse número, 444.483 peças. Como que a gente acha 15% de fevereiro? Simples, a gente vai aplicar. Qual que é a demanda de fevereiro? 9.132 peças. Se a gente aplicar os 15% em cima disso, 0,15 são os 15% em números decimais. A gente vai chegar a 1.370, vamos considerar 70, né? 0,8, 1.370. 1.370. Quando eu somo isso aqui
com isso aqui, que é o quê? A demanda de janeiro, descontado o estoque que eu tinha, o estoque inicial, mais os 15% que eu defini, desculpa, gente, mais os 25%, não é 15%, é 25%, tá? Então aqui, ó, não é 1.370, a conta é 9.132 vezes 0,25 dá 2.283, tá bom? Tá bom? 2.283. Então, quando eu somo o total da demanda de janeiro, descontado o estoque, mais 25%, agora sim, 25% do estoque de fevereiro, vai me dar um total de 6.766 peças, tá bom? E essa fórmula aqui está fazendo exatamente isso. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o seguinte: D4, que é a quantidade do P1 a ser produzida, menos o C13. O C13 aqui para mim, ó, é o estoque inicial, tá vendo? Então eu tenho que produzir 4.735 peças em janeiro. Eu reduzo 252 peças que eu tenho no estoque, eu vou ter um tanto. Qual tanto é esse? É esse aqui, ó. Agora, quando eu fecho parênteses, que isso é uma equação, mais, agora eu vou fazer essa equação, que eu pego o E4, que é o que? A demanda de fevereiro, e eu aplico 25% em cima dela, vai dar esse valor aqui, ó, 2.283. Agora sim, agora somando os dois, eu chego no valor de 6.766. Tá vendo? E aplicando isso para todos, eu tenho a ideia da demanda, tá? Que eu preciso ter, em janeiro eu preciso produzir 21.890 peças para que eu possa, descontando meu estoque, produzir toda a demanda de janeiro e mais 25% de fevereiro. E aí é só replicar para os próximos meses. Só que para replicar para os próximos meses tem um que aí também. Se em janeiro eu produzir a quantidade que eu precisava produzir em janeiro, tirei o que eu tinha de estoque, então reduziu a quantidade. Só que eu somei 25% de fevereiro. Vocês concordam comigo que no dia 1º de fevereiro, quanto que é para eu ter no estoque? 25% da demanda de fevereiro. Porque eu adiantei ela, lembra? Que ela é o meu estoque, a meta de estoque. Como eu adiantei esse estoque, eu preciso tirar ele. É como se ele fosse o meu estoque inicial. Assim como a gente usou esse estoque inicial para janeiro, para fevereiro, o meu estoque inicial vai ser de 25% da demanda do mês. Como que eu faço isso? Olha o que eu fiz aqui, ó. Então, vamos fazer na calculadora? Essa mesma conta é o seguinte: eu tenho que tirar 25% que já está no meu estoque. E quanto que é 25%? A demanda é de 9.132. Aqui a conta já está feita. 9.132 vezes 25%. Aqui está 0,25. É a mesma coisa de fazer 9.132 vezes 25%. Vamos para a casa decimal, que está dando mais certo. 2.283, certo? Legal, é o que a gente achou aqui, ó. Quando a gente acha esse valor, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que tirar 2.283, que é o meu estoque inicial, dos 9.132. Então, 9.132 menos 2.283. E eu preciso produzir para fevereiro 6.849 peças para acabar zerado em fevereiro. Mas lembra que a minha meta de estoque é 25% da demanda do mês seguinte? Então eu preciso calcular quanto que é 25% de março. Como que eu faço isso? Olha a demanda de março aqui, ó, 27.775. Então 27.775 vezes 25% vai dar 6.933. Vamos colocar 6.934, que está quase arredondando aqui, ó. Só para a gente não esquecer. 6.934. Tá aqui, ó.
Beleza? Então eu tenho que produzir. A minha conta aqui é a seguinte. Olha aqui, ó, a fórmula. Eu tenho 9.132. Eu tiro 25% disso. Então é 9.182, que é a demanda. Eu tiro 25%, que é os 2.283. Eu tenho 6.849 para produzir e acabar o estoque zerado. Só que eu não quero acabar o estoque zerado, eu quero acabar o estoque com 25% do mês seguinte. E 25% do mês seguinte são esses 6.934. Então, se eu pego esse valor aqui e eu faço mais 6.934, eu chego a 13.783. Vamos ver se escreveu aqui? Olha lá, 13.783. Entenderam? Isso se aplica e vai se aplicando, ó, mês a mês. No final, quanto que a gente vai ter que produzir? 519.222 peças. Lembra que o plano total era 520 redondo? Por que não está dando 520 redondo aqui? Porque a gente contou com o estoque inicial aqui em janeiro, lembra? Então, se eu pegar os 519.222 e somar com 778, olha aqui, ó, 520 mil peças, tá? A soma desse item, dessa quantidade com essa quantidade, vai me dar os 520 que a gente programou lá atrás. E aqui eu não preciso, claro, em dezembro, somar com mais 25% do estoque de janeiro, a não ser que se for uma estratégia da diretoria, tá? Aí entra um novo plano, que somado o mês de dezembro com mais 25%, a gente chega numa quantidade aí X que precisa ser feito. Aqui a ideia é acabar com um plano, tá? Bom, esse é o plano de produção final. Tá ficando um longo o vídeo, eu tô vendo sim, mas eu tô tentando passar todos os detalhes para vocês conseguirem aplicar isso na prática, tá? Peço desculpa por todo esse tempo, às vezes o nível de detalhamento, mas é que vocês possam sair com a melhor informação possível, tá? Então, tudo isso daqui, ó, é o plano de produção, tá? Vou apagar isso aqui para não ficar feio aqui. Toda essa quantidade que a gente viu aqui, tudo isso que a gente fez o cálculo, é para definir o nível de produção. O plano de produção é igual ao estoque menos a necessidade de produção mais 25% no mês seguinte. É isso, gente. Quando a gente vem para a última guia aqui, ó, a última página, para a gente fechar com chave de ouro, essa série de vídeos que fala sobre plano de produção, a gente vai enxergar justamente isso daqui, ó. A gente vai ter o plano de 519.222, que é o mesmo que está aqui, tá? Os números são iguais. E a gente vai saber aqui qual que é o plano, qual que é a estimativa para 2025, tá? Agora aqui, agregado aquele histórico de vendas do primeiro vídeo, tá? Da primeira aba aqui, da planilha, você tem aqui mais uma coluna agora, uma coluna que vai ditar aqui o histórico de vendas de 2025, tá? Bom, gente, eu espero ter ajudado com essa série de vídeos. Você que não usa o plano de produção no seu dia a dia, eu espero que tenha ficado claro a necessidade do uso desse plano de produção. Não quero ser mais longo, não quero ser repetitivo, não quero que esse vídeo chegue a 30 minutos, gostaria que ele terminasse antes. Então, fica meu agradecimento a você que acompanhou aqui toda essa série e ficou aqui conosco. E a gente tem mais vídeos aqui que vai postar no canal. A gente tem uma série de vídeos que é para ajudar você, empreendedor, a conseguir minimizar os seus custos de produção. Para você que está num cargo de gestão, para você que é, quer estar num cargo de gestão, ter essas informações. São todas as minhas experiências vividas aí durante 20 anos e a gente pretende continuar gravando mais. Eu espero ver vocês aqui mais vezes. Peço que vocês curtam o vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal. Até a próxima
Conto com vocês. Um abraço, até mais.